Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais é mais em tudo. Churrascaria Araguaia, a mais nova opção para o seu paladar. Olá pessoal, mais uma vez Trilhando a História, trazendo sempre identidade, cultura e história para todos vocês. Estamos aqui na Ilha do Sol, no território boliviano, no Lago Titicaca, a mais de 3.800 de altitude, ao lado da Cordilheira dos Andes, a Continental e a Cordilheira Real, na fronteira entre esses grandes países que formam a América Latina, Peru, Bolívia, parte da Cordilheira na Argentina, no Chile, Colômbia e outras localidades. Mas hoje a gente vai mostrar um pouco da história dessa comunidade aqui, da Isla del Sol, Ilha do Sol, ou como antigamente era chamada de Ilha do Titicaca, uma região histórica que tem muita coisa a nos revelar. Vamos lá então com a gente trilhar essa história. Trilhando a História. A Ilha do Sol, qual nos encontramos, no passado ela tinha um outro nome, Ilha Titicaca, não à toa que se encontra no Lago Titicaca. Bem em frente a ela nós temos também uma outra ilha, a Ilha da Lua. Mas a qual nos encontramos tem um laço religioso histórico extremamente importante. No passado, o imperador Inca Manco Cápac, um dos idealizadores da ocupação dessa ilha e da construção de edificações para referenciar aos deuses, principalmente ao Sol. Essa ilha, ela além de ter estruturas históricas e antigas e ruínas, também possui terraços antigos, de vários produtos que foram plantados, desde maíz, coca, batata, e assim que eram produzidos para fornecer para o Império Inca. Hoje ela é um ponto turístico procurado por muitos turistas do mundo todo. E a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco das belezas, não apenas das paisagens, mas da história desse lugar. Enfrentar o cansaço a mais de 3.810 de altitude, enfrentar a chamada escadaria da Ilha do Sol, com um jardim maravilhoso, com um córrego ao lado, é com certeza para todos nós uma paisagem revigorante. E é essa energia que nos faz tentar chegar até lá em cima da Ilha do Sol. Vamos lá, para bem perto do Sol. Depois de você subir a escadaria Inca até esse ponto da Ilha do Sol, você é recompensado com uma fonte Inca milenar. Fica bem em frente ao Titicaca, em frente à Ilha da Lua e também um pouco ali depois a Cordilheira dos Andes Ocidental, que é essa fonte Inca, que tem um significado importante. Na realidade são três fontes, uma que está interrompida, não está funcionando. E cada uma tem um nome, Amazulia, Amajulia e Amaquelia, que tem na sua tradução valores e virtudes que devem ser seguidos, né? Não roubar, não mentir. O detalhe, depois a gente cansar subindo essa escadaria, devido ao raio efeito, que é absurdo, a mais de 3.800 de altitude, dizem que isso é uma fonte da juventude. Segundo o mito Inca, a história Inca, se você bebe desta água, você pode rejuvenescer. Como a gente está bem cansado, debilitado, devido a essa expedição do Trilhando a História ter sido uma grande aventura, a gente vai tentar rejuvenescer aqui alguns anos, né? Eu tenho 33 anos de idade, vamos tentar ganhar mais alguns anos de vida para trilhar a história com vocês. Vamos lá então, né? Trilhar mais alguns anos de história.
When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower. A gente caminha, faz trilhas e vai se surpreendendo com as paisagens que a Ilha do Sol pode nos oferecer. Nós estamos num espaço que foi destinado pela comunidade como se fosse um jardim botânico, um orquidário, uma junção de todas as plantas, flores, orquídeas que existem nessa ilha, são reservadas e destinadas a esse espaço, para que em um único local você possa tentar contemplar a maior parte da beleza da Ilha do Sol quando se diz respeito a essa questão da flora. E a gente tem aqui uma árvore que é típica dessa região, que é a Kenua, uma árvore que tem os galhos de cor vermelha e que nessa época do ano ela não está florida. Ela vai florir mais ou menos no mês de julho, que é o período de inverno. E é justamente a única árvore que aqui na Cordilheira dos Andes ela vai florir e ela vai ter flores amarelas, o que vai atrair muitas abelhas nesse período. É como as abelhas vão, de certa maneira, se suprir da ausência de outras plantas que também tenham flores para ter a seiva necessária para a produção do mel. E essa ilha, a comunidade que vive aqui, sobrevive também da produção deste mel dessas abelhas que vivem da extração da seiva da Kenua. Trilhando a História veio na Ilha do Sol também para justamente conhecer um pouco da história desse templo. Esse templo que tem todo o significado, já que o povo Inca no passado fazia referência ao sol, ao deus da montanha, para que o sol pudesse retornar e assim eles pudessem ter boas colheitas. O que a gente percebe nessa porta é que ela não tem a característica original de uma estrutura Inca, apesar de todo esse templo ser de 800 anos atrás. A gente vê aqui ela no formato de T, correto? A parte mais importante que nós temos aqui são os 3 planos representados por essas 3 pedras. Aí nós temos o plano celeste, o plano terreno e o que nós estamos aí abaixo do plano terreno, que para o mundo Inca seria o inferno. Agora o mais interessante aqui dentro, que eu quero que vocês observem, é a comprovação de que essa estrutura seria uma estrutura Inca, que é justamente uma característica dos Incas, a forma da porta em formato de trapézio, que é para dar maior firmeza em casos de sismos e terremotos. Isso aqui de 800 anos atrás, ou seja, comprovação básica de que o mundo Inca, o Império Inca também permeou por essa região do lado boliviano, do lago Titicaca. Já estamos há mais ou menos 55 minutos navegando pelo Lago Titicaca. O Lago Titicaca, 60% dele fica em território peruano, 40% fica em território boliviano. É um lago extremamente conhecido por ele se encontrar a uma altitude de mais ou menos 3.800 metros. E ele tem uma impressão, a impressão que fica exatamente, é que é um grande mar. Por quê? Ele tem uma grande extensão. De norte a sul, ele tem uma extensão de mais ou menos 165 quilômetros e de leste a oeste 65 quilômetros. Ele tem mais ou menos em torno de 73 ilhas, com pequenos povoados e sítios arqueológicos que os turistas podem visitar e conhecer, inclusive, sítios arqueológicos pré-incas ou até mesmo dos próprios incas. Uma das ilhas mais famosas que nós temos em torno do Lago Titicaca são as ilhas de Taquili e Amantani, que ficam do lado peruano, e as ilhas de Urus, que são as ilhas flutuantes, onde as comunidades extraem a raiz, as raízes das montanhas, a totora, e fazem plataformas, e vivem nessas ilhas
como antigamente, comunidades que têm essa prática que é milenar. Navegando novamente pelo Lago Titicaca, estamos deixando para trás a Ilha do Sol, mas não fica para trás a lembrança, a história, a cultura, a identidade, as paisagens que tem naquele lugar e que vocês puderam acompanhar no nosso programa. Estamos retornando agora à localidade de Copacabana e vamos conhecer um pouco mais da história daquele lugar, depois vamos para Puno e depois para Cusco, encerrando assim a nossa jornada do Trilhando a História. With your friends, all you say that the matter's over, but now that chapter's over, I'm done trusting you, it's ended, even after all. Depois daquele passeio maravilhoso na Ilha do Sol, Lago de Titicaca, voltamos à localidade de Copacabana. Copacabana, no passado, ela foi fundada pelo imperador inca Tupac Yupanqui. O significado da sua palavra em Aymara, Kota Awana, ou seja, o mirador do lago. Tupac Yupanqui, quando constituiu e construiu essa localidade, ele pensou em transformá-la justamente num centro de peregrinação. Por isso ele construiu o Templo do Sol, Templo da Lua e outros templos para alguns deuses, que inclusive existiam estatuetas e ornamentações de prata e ouro. Hoje essa localidade, na realidade, ainda continua tendo peregrinação, mas a grande capela e basílica de Nossa Senhora de Copacabana e, claro, todos os turistas que vêm para cá desfrutar dessa paisagem do Lago Titicaca, da sua orla que nós temos ali, onde o turismo é bem aproveitado por todos aqueles que gostam de aventura e, claro, de curtir uma paisagem que é, com certeza, paradisíaca. It's the first time I ever felt this lonely. I wish someone could. E precisa perguntar se vocês gostaram do Trilhando a História de hoje. Conhecemos um pouco da história da Ilha do Sol, do Lago Titicaca, da localidade de Copacabana. Um pouco mais sobre a história e a identidade da cultura da América Latina, aqui do país Bolívia, nessa região. Bom, aguardo todos vocês na semana que vem para trilhar mais uma história. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais é mais em tudo. Churrascaria Araguaia, a mais nova opção para o seu paladar. Trilhando a História.